31 de dezembro de 2019. Enquanto o mundo aguardava a chegada de um novo ano, o governo chinês reconhece oficialmente a existência de um surto de uma pneumonia de etiologia desconhecida. Até aquele momento, haviam sido identificados 27 casos. Os 27 casos remetiam a um mercado de animais silvestres na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Em 9 de janeiro, a etiologia desse surto foi identificada. Um novo vírus, um coronavírus. Não era a primeira vez que o coronavírus causava um surto de pneumonia. Nós já tínhamos o histórico do SARS e de MERS. Em 30 de janeiro, com o alastramento da epidemia por países do hemisfério norte e atingindo cerca de 10 mil casos, a Organização Mundial de Saúde declara um estado de emergência em saúde pública no mundo todo. Em 11 de fevereiro, a doença recebe o nome pela qual nós a conhecemos até hoje: Covid-19, a doença causada pelo coronavírus de 2019. A epidemia cresce grandemente no hemisfério norte, trazendo um aumento acentuado do número de casos e do número de óbitos. Escolas são fechadas, universidades são fechadas, salas de aula ficam vazias. Ocorre desabastecimento, mais por medo de desabastecimento. Algumas localidades são colocadas em lockdown. No Brasil, nós continuávamos a viver como se nada acontecesse. Era carnaval. E para confirmar o dito popular de que no Brasil o ano começa depois do carnaval, foi no dia 26 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas, que o Ministério da Saúde declara ter identificado o primeiro caso no Brasil, na cidade de São Paulo, de uma pessoa vinda da Itália. A epidemia cresce não só no Brasil, como nos outros países, e no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declara que Covid-19 como uma pandemia. Depois de um século, o mundo vivia uma nova pandemia. O mês de março no Brasil é marcado por um grande aceleramento, em especial nas capitais brasileiras. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, cidades que nos funcionam habitualmente como hubs aeroviários, foram as primeiras cidades a ser mais impactadas. Em março, a Itália passa a ser o grande epicentro da epidemia no mundo, superando o número de casos na China. Quase todo o país é colocado em lockdown, e isso traz temor também aqui no Brasil. Entretanto, aqui, o ambiente se torna totalmente polarizado a respeito da gravidade da doença, a respeito da necessidade de medidas mais restritivas e também de possíveis tratamentos, ainda que sem qualquer evidência científica. Como o vírus não foi chamado para discussão, como o vírus não é de esquerda, o vírus não é de direita, a epidemia continua a crescer em todos os estados brasileiros. No dia 12 de março, ocorre o primeiro óbito no Brasil. Em 15 de abril, todos os estados brasileiros já apresentavam pelo menos um caso de óbito. A polarização aumenta ainda mais e no meio da epidemia o Brasil fica sem ministro da Saúde por 2 vezes. No dia 19 de junho, menos de 4 meses depois do início da epidemia no Brasil, nós atingimos o impressionante número de 1 milhão de casos. Desde o início, um conceito bastante discutido no mundo todo era de que era preciso achatar a curva. O que era achatar a curva? Era fazer com que o menor número de pessoas se infectassem ao mesmo tempo. O sistema de saúde, de lugar nenhum, teria a capacidade de atender se todas as pessoas ficassem doentes ao mesmo tempo. Era preciso diluir isso ao longo do tempo. E o que ficava muito claro aqui no Brasil, principalmente no mês de abril, é que alguns estados não estavam conseguindo achatar a curva. Talvez a imagem mais impressionante nesse período tenha sido de sepultamento em covas coletivas na cidade de Manaus. A sobrecarga foi não só do sistema de saúde, a sobrecarga foi também do sistema funerário. Nesse momento, nosso grupo de pesquisa na PUC do Paraná, que antes trabalhava com epidemiologia de doenças cardiovasculares, vira os olhos também para a análise dos dados epidemiológicos da Covid no nosso país. E aqui, o grande interesse foi o que fez com que o crescimento fosse tão distinto nos estados brasileiros. Para isso,
Nós paramos a nossa análise no dia 23 de julho. Dia 23 de julho foi o momento em que todos os estados brasileiros já tinham pelo menos 100 dias de evolução após o primeiro óbito. O que nós fizemos foi dividir os estados e Distrito Federal em 3 grupos de 9, conforme o número de óbitos por 100 mil habitantes. Um grupo com maior número de óbitos por 100 mil habitantes, um grupo que estava se saindo melhor e, consequentemente, trazendo a ideia de que havia conseguido achatar a curva, que era o grupo com menor número de óbitos, e um grupo intermediário. O grupo de estados com maior número de óbitos por 100 mil habitantes era justamente aquele que tinha, na média, a menor expectativa de vida. Ou seja, Covid-19 estava matando mais justamente nos estados onde a expectativa de vida era menor. Um outro ponto analisado foi a questão de vulnerabilidade social, e para isso nós usamos um índice desenvolvido pelo IPEA, que usa 3 estratos para essa análise: infraestrutura urbana, capital humano e renda de trabalho. E não foi com surpresa que nós vimos que justamente aqueles estados com maior número de óbitos apresentavam o maior índice de vulnerabilidade social. A vulnerabilidade antes da epidemia chegar certamente guarda correlação com esse número de óbitos. Nós olhamos também questões de estrutura do sistema de saúde nesses estados antes da epidemia chegar. E o que nós vimos é que os estados com maior número de óbitos tinham também o menor número de médicos por 100 mil habitantes e o menor número de leitos hospitalares por 100 mil habitantes. Isso deixa muito claro que a estrutura de cada um desses estados antes da epidemia foi, de certa maneira, determinante do que estava acontecendo. Não era só questão do comportamento das pessoas, era questão de estrutura, do quanto aqueles estados estavam prontos para ter o impacto causado pela Covid-19. Nós acabamos aqui no Brasil, o mês de julho, começo de agosto, acreditando que o pior tinha passado. A partir de então, os números vinham declinando lentamente. Acontece que nós repetimos o mesmo erro. Nós não observamos outra vez o que estava acontecendo no hemisfério norte. Após o verão europeu, talvez causado pela mutação no vírus em trabalhadores rurais na Espanha, talvez causado pelo grande deslocamento das pessoas nas suas férias de verão, talvez uma combinação desses 2 fatores. Nós entramos em dezembro agora com alguns dos países europeus passando os seus piores momentos. Aqui no Brasil, com a falsa sensação de segurança, nós relaxamos. Nós relaxamos nas questões de distanciamento social, uso de máscara. O que nós vimos foi que, com a temperatura aumentando, praias cheias, parques cheios, ninguém de máscara, os jovens foram para os bares, foram se confraternizar depois de meses fechados em casa. É de certa maneira compreensível, mas certamente não justificável que isso tenha acontecido. E nós pagamos um preço caro por isso. Muitos dos estados brasileiros vivem agora um momento pior do que aquele visto em maio, junho, julho e agosto. Agora, em dezembro, o mundo já tem cerca de 70 milhões de casos. São mais de 1,5 milhão de mortes até agora no mundo todo. E o Brasil, que tem menos de 3% da população mundial, tem mais de 10% das mortes. Já são cerca de quase 180 mil mortes. São 6 milhões de casos aqui no Brasil. Os números definitivamente não são bons. Mas surge no começo de dezembro aquela que talvez tenha sido em meses a melhor notícia. Uma britânica de 90 anos é a primeira pessoa no Ocidente a receber a vacina para a Covid-19 fora do ambiente de estudos clínicos. Das quase 180 mil mortes ocorridas no Brasil até aqui, nós não sabemos ainda qual foi o papel que cada um teve. Nós não sabemos quanto de culpa têm os gestores que, nas suas diversas esferas, muitas vezes demoraram para tomar medidas mais assertivas no controle da epidemia. A corrupção histórica no Brasil aconteceu também no período da epidemia. Desvio de verbas para compra de materiais de saúde, ou seja, a corrupção que já havia feito com que a estrutura de saúde fosse precária em muitos dos estados, continua a ocorrer mesmo durante a epidemia. Nós também não sabemos
Que parcela de culpa teve a sociedade que, cansada justamente, talvez no pior momento, relaxou e partiu para uma polarização, partiu para discussão de aspectos que não deveriam estar sendo discutidos nesse momento. Como sociedade, nós todos deveríamos estar unidos e olhando para o mesmo sentido. Mas não, muitas vezes nós preferimos simplesmente refutar a ciência e colocar interesses pessoais frente aos interesses coletivos. O fim dessa história nós não sabemos. Na verdade, possivelmente, o fim dessa história aqui no Brasil só vai ser contada pela história daqui a alguns anos.